capítulo 23, verso 33. Conhecidíssimo texto. Quem não teve aqui nas duas últimas quarta-feiras, foi eu que falei. Você ficou livre de mim nas duas últimas quarta-feiras. Quem teve nas duas últimas quarta-feiras vai ter que me aturar aqui ainda hoje. Amém? Falamos sobre... Qual que é o título? Tem um título aí? Três homens e um propósito. Rapidamente, para quem não esteve aqui, nós falamos do homem da direita. Direita de vocês, que estão de frente aí para a imagem. Chamamos ele de 6 horas, sei lá. Chamamos ele de 6 horas. Que é o cara que passou a vida conhecendo a Jesus, conhecia Jesus, passou a vida buscando a Jesus nas horas mais difíceis e às vezes até sendo livre. Só que ele não se dava conta nunca que um dia ele teria que tomar, que um dia a decisão não ia ser apenas me livra dessa. A decisão seria mais séria. E nesse dia, ele não teve o prazer de receber, segundo o que os relatos da Escritura e o nosso entendimento, de entrar para o gozo do Senhor, vamos dizer assim. Segundo o homem da esquerda, que nós chamamos de depois, que é aquele cara que vai protelando as coisas, vai sempre deixando para depois, sempre para depois, sempre para depois. Não teve o prazer de receber aquela palavra de Jesus, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para mim, ele não recebeu essa palavra. Todavia, como diz os relatos de Paulo, não perdeu a salvação. Foi salvo como que pelo fogo. Então, o homem da direita, o homem da esquerda, hoje nós vamos falar do homem do centro. E nós vamos chamar esse homem de homem centrado. Homem do centro. Então, esse homem é centrado. Então, eu quero voltar a repetir o que eu já falei das outras vezes, que para que você possa entender melhor a minha linha de raciocínio com esse estudo, com essa palavra, você precisa esquecer um pouco o que você já aprendeu, mesmo dentro da igreja, sobre esse texto, sobre essa imagem, sobre esse acontecimento. Qual é o acontecimento que está relatado nessa imagem? A crucificação de Jesus, como diz o verso, e os 2 ladrões, 2 malfeitores. Eu preciso que você tire o foco daquilo que você já aprendeu. Eu preciso que você escute o que eu vou te falar e entenda o que o Espírito de Deus quer com você aqui, amém? Então, nós não vamos chamá-lo de Jesus, o homem do centro. Nós vamos chamar de homem centrado, certo? Porque nós estamos falando sobre o quê? 3 homens e um propósito. Agora eu quero te perguntar uma coisa, quero falar com você sobre o seguinte: qual é o propósito desses 3 homens, na visão nossa? Hoje eu quero dizer para você, qual que é o propósito? O propósito é a cruz, certo? Tinha um propósito com esses 3 homens. Deus tinha um propósito com esses 3 homens. Qual que era o propósito? A cruz. A cruz seria o propósito. A cruz é o fim? Não, não é o fim. A cruz não é o fim. Nós vemos isso bem relatado por Paulo. Quando Paulo disse assim, sabedoria de Deus. Ele falou, eu vim pregar a vocês não sabedoria de homens. Eu vim pregar a vocês sabedoria de Deus. Sabedoria é essa que o príncipe deste século não entendeu. Porque se tivesse entendido, não crucificaria o Senhor da glória. Por quê? Porque a cruz não é o fim. A cruz foi a derrota completa de Satanás. Nós sabemos disso. Porém, esse homem, nós vemos uma expressão nele ali.
E a expressão dele é diferente dos outros dois. A expressão dele ali, qual que é? Eu te digo a verdade. Ou, em verdade, eu afirmo a você. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Esse é o homem centrado. Centrado em quê? Centrado no propósito de Deus. Esse homem, quando nós estudamos e analisamos a vida dele, a história dele, nós percebemos uma coisa. Ele não só conhecia o Senhor, como ele tinha certeza do propósito pelo qual ele veio à terra. Você acha que você veio por acaso? Imagine você, conhecendo a ciência, milhões brigavam. Milhares estavam na fila, milhares estavam na concorrência. E quem Deus escolheu? Você. Foi por acaso? Não. Então você já pode bater no peito e dizer, eu sou vencedor. Você pode fazer isso? Diga, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Pode afirmar isso, com certeza. Porque no dia em que Deus resolveu com você, você venceu muitos. Então esse homem sabia do propósito. E nós vamos pensar um pouco sobre a história desse camarada? Desse homem centrado. Quando criança, como era ele? Olha Lucas capítulo 2, na verdade o verso 51. Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 51. Primeira parte do verso. Desceu com eles para Nazaré e o que tinha? E ele era a seus pais submisso. Hoje, falar sobre isso é difícil. Por quê? Devido à grande massa de informação que nossos filhos recebem e que não tem, em que o centro não é Deus, o centro não é o propósito do Senhor. Então nós, às vezes pai e mãe, somos uma fonte, ou duas fontes, podemos dizer assim, de informação. Mas quanto de informação ele vai receber fora? Lógico que Jesus, que o homem centrado também está sujeito a isso. O homem que é centrado no propósito de Deus, que é escolhido por Deus desde o nascimento, está sujeito a isso ou não está? Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Estava sujeito à mortandade dos primogênitos ou não estava? Dos meninos no Egito ou não estava? Mas a criança, a própria Bíblia, ela relata isso. Provérbio capítulo 20, verso 11, Salomão vai dizer uma verdade ali que às vezes choca a nossa mente, mas é uma verdade. Que até a criança, pelas suas obras, dá a entender se é pura. Irmãos, é lógico que nós, como pais, devemos influenciar a formação da nossa criança. A Bíblia já está escrito isso. Se eu não me engano, é 22:5 de Provérbios. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não vai se desviar dele. O homem centrado, esse homem que nós olhamos para ele, e que é 100% homem, e quando nós olhamos os relatos da sua história, estava sujeito a todas as paixões que nós, sujeito a todos os erros e acertos. Porém, teve pais responsáveis. Nós, segundo a Bíblia, somos responsáveis pelos nossos filhos. Se eles vão dar alguma coisa que presta ou não.
Eu me lembro, acho que não sei se foi aqui que eu falei, mas eu me lembro, uma vez eu vi um documentário, uma reportagem no jornal, de um rapaz, eu não sei se alguém aqui viu, um rapaz que ele, se eu não me engano, nasceu em Pernambuco, não sei aonde, e ele foi adotado por uma família americana. E esse rapaz venceu um concurso de música. Ele tinha, assim, ele era admirado pela capacidade que ele tinha de se disciplinar. E ele venceu esse concurso e fez a reportagem, falou dele e tal. Quando terminou a reportagem, a jornalista que apresentava falou assim, alguém merece um louvor maior do que esse rapaz. Quem? Os pais que o adotaram. E ela falou a verdade. Os pais deles merecem aplauso. Eu fiquei lembrando assim, são muitas coisas. Nós vemos, eu costumo falar que nós temos a tendência para ficar observando o mal e ignorar o bem. Mas às vezes tem coisa que nós temos também que ver e elogiar nossos filhos. Esses dias, fiquei assim, muito satisfeito com a minha princesinha Dara. Ela, no colégio, um dia ela entrou, eu fui pegar ela no colégio, e ela entrou no carro e me mostrou uma capinha de celular. E falou, pai, a mãe da minha coleguinha comprou para ela, e aí ela não sabia que o celular dela era de outro modelo, e deu certo no meu, e ela me deu. Só que eu falei para ela que ia perguntar para o senhor se eu podia ficar com a capinha ou não. Aí na hora eu falei assim, não, vamos, papai vai pensar, eu vou pensar, amanhã eu vou te falar. Amanhã você vem, ela falou, pois é, você me dá a resposta, porque se eu não ficar, ela vai dar para outra coleguinha. Aí no outro dia ela ia, eu posso ficar ou não? Eu falei, você acha ruim se o papai disser não? Não, por isso que eu estou te perguntando. Eu falei, então devolve para ela. Aí quando ela entrou, eu fui pegar ela no colégio de novo. Aí ela falou, pai, eu devolvi a capinha. Então, eu dei parabéns para ela, elogiei ela, porque achei a atitude dela, assim, eu fiquei muito alegre, eu fiquei pensando assim, irmãos, eu não obriguei ela, não falei assim, não, você tem que devolver. Eu não falei isso. Só que eu fiquei preocupado, assim, porque a gente não está lá dentro do colégio. Eu falei, eu não conheço a coleguinha, eu não sei, dá para devolver? E ela devolveu. Às vezes a gente, na hora de corrigir, também eu sou duro, às vezes eu sou duro. Mas nessas horas a gente precisa também elogiar os nossos filhos, quando eles têm essa atitude. Porque nossos filhos, nós somos responsáveis por eles. Mas nós temos que corrigir, mas também reconhecer. Eu penso que Maria e José eram pessoas que levavam Jesus para cima, que gostava de ver ele. Mas outra coisa, eu fiquei pensando o seguinte, na adolescência, porque a maioria, eu me lembro assim, parece, hoje não fala muito mais, mas às vezes na igreja, há um tempo atrás, eu costumava ouvir assim, a sala dos adolescentes, né? Aí chamava a sala dos aborrecentes. Era assim que, eu já ouvi isso. Mas, ao preparar essa mensagem, ao olhar para esse texto de Jesus com 12 anos, eu fiquei pensando o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, você está assistindo a TV, você está vendo os noticiários, deixa eu te fazer uma pergunta, se um adolescente sair de casa, ficar 3 dias fora de casa, aonde os pais vão procurar? Vocês já pensaram aí? Eu fiquei pensando e me fazendo essa pergunta. O filho adolescente saiu de casa, ficou 3 dias fora de casa. Aonde procurá-lo? Hoje. Imagina você hoje. Você está assistindo o jornal lá. Você está... E de repente, eu não vou nem falar assim, lá na nossa casa, né? Eu vou falar assim, de repente na casa de um amigo ou de um parente, o filho adolescente saiu, já está no 2º dia, já vai para o 3º dia, que não está em casa. Aonde procurar? Aonde procurar? Você já pensou nisso? Agora eu quero te falar, o homem centrado, o adolescente centrado no propósito de Deus, aonde os pais foram procurá-lo?
Aonde? Eu me lembro também, talvez você vai pensar assim, porque eu, querendo ou não, eu tenho que voltar nessa questão de ser Jesus. Porque nós temos a tendência de pensar, mas era Jesus. Mas nós pegamos um outro adolescente com 17 anos, por exemplo, José. 17 anos de idade. Perdido. Ele estava perdido, se você olhar Gênesis capítulo 37, verso 15, 16. Mas ele teve a capacidade de respeitar o mais velho. Eu sempre penso nesse texto com isso. A capacidade de reconhecer que alguém mais velho pode orientá-lo. Tem alguns aqui que têm menos de 17 anos. E outros que já passaram pelos 17 anos. É fácil você, como se diz, dar bola para um velho, você com 17 anos, mas José teve essa capacidade. Ficou perdido, e a Bíblia diz que ele encontrou um senhor de idade. E aí ele fez pergunta para ele, e ele escutou o que aquele senhor tinha para falar. Então nós, que já passamos dos 17, temos que falar para quem não passou ainda, olha, escute os mais velhos, porque o homem centrado no propósito tem endereço certo para ser procurado. O homem que é centrado no propósito, o adolescente que é centrado no propósito, tem endereço certo. O homem que é centrado no propósito, ele não negocia valores. Valores são inegociáveis para o homem que é centrado no propósito. O que mais, a baderna mais violenta que há na nossa mente hoje é inversão de valores. Inversão de valores. Porque aquilo, às vezes que era sagrado, deixou de ser. Às vezes até aquilo que é pecado, que a Bíblia chama de pecado, mas por causa de uma inversão de valor, eu começo a ignorar o efeito desse pecado na minha vida. Mas o homem centrado não negocia valores. Você vê na tentação do homem centrado, o qual nós estamos falando, Mateus capítulo 4. Satanás chega e fala para ele: eu sei que você tem um valor, que você tem uma fama, mas se você tem esse valor mesmo, se você é filho de Deus, olha a situação, ele põe em questão o valor que aquele homem tem. Ele põe em questão a palavra de Deus na vida deste homem, o propósito de Deus na vida desse homem. Mas ele não aceita. Ele não aceita. Ele tem resposta certa na hora certa. Porque como o que ele queria era que Jesus provasse. Mas Jesus precisava provar alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar. Se você age como o homem da esquerda, ou como o homem da direita, ou como o homem do centro, você não precisa provar nada para ninguém, sabe por quê? Porque a vida vai dar a resposta. A vida vai dar a resposta. Também você não tem necessidade nenhuma de negociar valores. Não, se você fizer isso, você será aceito. O problema nosso é esse. É a tentação
da necessidade de ser aceito pelo grupo. Olha só, isso é terrível. Na tentação da necessidade de ser aceito pelo grupo, às vezes eu sou tentado a negociar valores que não são negociáveis. Na tentativa de ser aceito no ambiente, às vezes eu sou tentado a negociar valores que não são negociáveis. Lembra de José de novo? Na casa de Potifar? A mulher de Potifar tentou negociar um valor com ele. Mas qual foi? Ele foi irredutível. Não negocia valor. Se nós pegarmos ainda Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 8, a Bíblia vai estar dizendo para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento de alguém que está centrado no propósito de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia nesse texto, Filipenses, se você puder aí. Filipenses capítulo 2, é um texto também muito conhecido mesmo. Olha só, a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A Bíblia manda que nós tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Porque o homem centrado, uma coisa que ele tem é o respeito dos pais. Ele tem a confiança dos pais. Lembra das bodas em Caná da Galileia? Irmãos, eu sou um pouco fascinado também por aquele texto, bastante fascinado por aquele texto, quando Maria sugere para Jesus. Ela diz assim, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta um tanto áspera. Mulher, que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ou seja, ele deu uma cortada em Maria. Mas Maria se contentou com isso? Não. João no capítulo 2, verso 5, você vai ver Maria dando uma ordem para os serventes. Dando uma ordem para os garçons. Façam tudo o que ele disser a vocês. Sabe por que Maria fez essa afirmação? Por quê? Você acha que Maria não conhecia Jesus? Você acha que Maria não conhecia esse camarada que era centrado no propósito de Deus? Então, eu me lembro, assim, quando eu estava preparando esse texto, que eu li, essa mensagem, que eu li esse texto, eu me lembrei também de uma situação que houve entre mim e a minha família, né? Quando foi para o meu pai morrer, 6 meses antes dele morrer, ele fez uma cirurgia para religar o pâncreas no estômago, o fígado no estômago, porque ele tinha um tumor no pâncreas que impedia que o fígado jogasse o habilis no estômago. O tumor tinha fechado o canal do habilis. Então ele fez uma cirurgia, o médico, aí quando foi nessa cirurgia, ele ficou com muito medo, porque o médico falou, era uma cirurgia de alto risco e tal, e ele poderia remover o tumor se ele achasse que por bem. E aí quando nós nos reunimos para orar, que ele já tinha se convertido e tal, ele falou uma coisa que depois, assim, de uma certa forma, eu me sinto, assim, vamos dizer assim, eu não me sinto merecedor, mas
eu me sinto lisonjeado com isso. Ele olhou para os meus irmãos e falou assim, ó, tem um filho meu que eu confio em tomar conta das minhas coisas depois que eu morrer. É o José, que é como ele me chamava, né? O José, eu confio que ele toma conta das minhas coisas. E a expressão dele é o seguinte, não vai tocar fogo no que é meu. Então, assim, isso de uma certa forma tem um peso para mim, lógico. Tem um peso muito grande de responsabilidade. Mas para mim foi gratificante ouvir aquilo do meu pai. Lógico que foi. É essa, irmão, eu penso que é a expressão, eu penso que eu participei de um pouco daquela alegria em que Jesus teve quando Pedro, João e Tiago estavam com ele lá, que ele transfigurou. E a Bíblia diz que uma nuvem veio assim como que um trovão. E no meio daquele barulho uma voz, dizendo o quê? Esse é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. É uma alegria muito grande, muito grande. E eu quero dizer para você uma coisa, você que é centrado no propósito de Deus, essa é a expressão de Deus para você todos os dias. Todos os dias Deus está olhando para você e dizendo, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Essas são as características do homem que não negocia valores. Um homem, eu penso e afirmo isso, geralmente eu estou afirmando isso, que um dos fatores humanos, olha, presta bem atenção que eu estou falando sobre a questão humana. Um dos fatores humanos, e foi, como se diz assim, foi categórico na vida de Jesus para que ele salvasse a humanidade, sabe qual que foi? Eu estou disposto a morrer por isso. Eu estou disposto a morrer por isso. E ele passou a vida inteira afirmando isso, até o dia em que o propósito de Deus foi cumprido na vida dele, através da cruz. Nunca Jesus quis fugir da cruz. Nunca. E outra expressão minha que eu fico pensando às vezes, é que eu fico pensando assim, tem hora que eu fico assim, brincando assim com Jesus, conversando com ele, dizendo, Senhor, será quantas vezes nós já te chamamos de demônio? Será quantas vezes nós já te chamamos de diabo? Você sabe por quê? Sabe em qual das vezes? Se você chegar na casa de um irmão e ele estiver passando por uma luta tremenda, uma prova, que pode ser uma prova de Deus, não estou falando de tentação demoníaca, eu estou falando de prova. Quantas vezes nós nos chegamos e dizemos, vamos orar porque o inimigo está furioso? Não é assim a expressão? E às vezes é Deus que está provando o irmão. Às vezes é Deus que está ali trabalhando. E nós chegamos e dizemos, olha, vamos expulsar porque o maligno está querendo cirandar com os irmãos. E às vezes eu fico brincando com Jesus assim, porque a Bíblia, irmão, em lugar nenhum da Bíblia, ela vai dizer que a nossa vida é mar de rosa, que nem diz a expressão. Em lugar nenhum, pelo contrário. A Bíblia está dizendo, no mundo vocês vão ter aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista, há muito tempos atrás, já falava, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós vimos a primeira parte da ação da decisão de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Mas nós podemos ver a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Verso 9 a 11, vamos ler? Olha só. Ele se esvaziou, não, mesmo existindo em forma de Deus, não quis ser Deus. Pelo contrário, se tornou homem, e esse homem servo, e servo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Nós lemos, não foi? Agora olha só o restante.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrem, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse homem centrado, ele sabe do propósito de Deus e ele sabe da expressão, daquela expressão da música que nós cantamos. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para você. Eu não sei, por exemplo, eu falei aqui da infância de um homem centrado, da adolescência de um homem centrado, e agora um homem centrado adulto. Mas ele não perde o foco, ele não perde a visão do propósito. Eu não sei como é que foi tua vida no tempo de criança. Eu não sei como é que foi a tua vida na adolescência. Talvez você já seja velho, que tem já pessoas de idade aqui, vamos dizer que já não são jovens, e eu não sei como foi a tua vida de jovem. Vamos dizer assim, dos 18 aos 30. Uma coisa eu sei, pode ter sido boa ou pode ter sido má, Deus tem algo melhor para você. Deus ainda tem algo melhor para você, pode crer nisso. Porque o homem que é centrado no propósito de Deus, ele não se conforma com aquela expressão, a expressão acho do pastor Robson, em vir ao mundo para servir de número para a estatística. Deus não te chamou, Deus não te trouxe ao mundo, Deus não te escolheu para você servir de número, mas para você fazer a diferença e ter a tua história escrita pelo dedo de Deus. O homem centrado, do qual nós estamos falando, ele teve essa decisão. Eu vou quebrar. Se você quer saber quem é esse homem, historicamente, pega a genealogia de Mateus capítulo 1 e estuda a história desses homens, que todos são patriarca, que todos são parentes, que todos são pais. Pense comigo hoje eu quero que você decida isso na tua mente, decida isso na tua história. Eu fui escolhido por Deus, Deus me escolheu, me fez vencedor. No dia que Ele gerou a vida, Ele me fez vencedor. E eu não vou deixar que a minha história vá para o caixão comigo. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa que mesmo depois de morto, alguém olha e diga, eu quero, isso aqui foi o José Nolito que fez, vamos dizer. Isso aqui foi o João que fez. Isso aqui foi o Paulo que fez. Não deixa a tua história morrer, porque o homem que é centrado em Deus, ele tem capacidade de deixar um marco na história dele. A história do homem que é escrita pelo dedo de Deus não vai para o caixão com ele. Talvez você vai voltar a pensar, mas era... E eu quero te dizer uma coisa a mais. Lembra da expressão que nós lemos no verso? A expressão que abriu o texto hoje? A expressão que abriu nossa palavra hoje? A expressão é, na verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que isso quer dizer? Tenha uma decisão na sua mente. Eu vou morrer profetizando. Amém? Não se entregue à situação, não se entregue à circunstância. O propósito de Deus com você é maior do que qualquer situação que você está passando, ou que você possa passar, ou que você já passou, porque o propósito de Deus é maior.
Eu costumo dizer, se você é rico, abastado, cheio do dinheiro, não deve nada para ninguém, tem um bom carro, tem uma boa casa, não tem cobrador na sua porta, tem o nome limpo, não tem nome sujo, vamos dizer assim, tem a ficha limpa. Não se conforme com essa situação, porque ela passa. Deus tem algo melhor para você. Se você está desesperado, talvez pode estar devendo, talvez o nome pode não estar limpo, talvez você possa estar desempregado, talvez você possa nem estar com a saúde, mas como você acha que deveria estar. Não se desespere, porque essa situação passa. Tudo nessa terra passa, mas a palavra de Deus sobre a tua vida permanece para sempre. Essa não passa. Ele morreu por você e ressuscitou. Ele morreu para que você tivesse vida e ressuscitou para que o teu sucesso fosse garantido. Pode crer nisso. O homem centrado no propósito de Deus morre profetizando. E aí você pode dizer para mim, mas era Jesus. Abra a tua Bíblia aí no segundo livro de Reis, eu quero te mostrar um outro. Segundo livro de Reis, capítulo 13, vamos lá. Segundo livro de Reis, olha só, olha o texto. Segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14 até o 20. Só para você entender o que eu estou te falando. Decida uma coisa na sua mente: eu vou morrer profetizando. Posso estar morto, mas a palavra de Deus na minha vida nunca vai estar morta. A palavra de Deus na minha vida será... A palavra de Deus é como eu falei aqui uma vez. A palavra de Deus é a primeira na tua vida e sempre será a última. Não deixa a circunstância querer ditar regra sobre a tua vida. Não deixa a situação querer ditar regra sobre a tua vida. Decida ser moldado pelo propósito de Deus. Decida ser moldado pela palavra de Deus. Porque esse homem, olha o que diz. Estando Eliseu padecendo da enfermidade. Qual enfermidade, irmãos? A enfermidade que ele havia de morrer. Ele estava aqui, a Bíblia, na verdade a Bíblia está dizendo é o seguinte: estando Eliseu à beira da morte, é assim que está dizendo, no vale da sombra, Eliseu estava para morrer, ele estava assim, no último fôlego. Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Olha só, o rei desceu para visitar, e o que o rei faz? Chora muito, porque a situação dele, qual era a situação do profeta? O rei não suportou, chorou, foi muito. Mas, o que aconteceu? E ele disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então o Eliseu disse, toma um arco e uma flecha. Fica chorando aqui não. Toma um arco e uma flecha que eu vou te orientar. O que você tem que fazer? O homem estava para morrer. Ele ia morrer mesmo. Mas qual foi a atitude dele? Se entregar, chegar para o rei e falar, eu passei a vida toda servindo a Deus, e olha o que deu em mim, agora eu estou lascado aqui, vamos dizer. Não é assim não, irmão. O homem está morrendo e está profetizando. Essa deve ser a nossa atitude. Eu morro, mas é profetizando. Eu não vou me entregar, porque o meu Deus é maior. Quem me chamou é maior do que essa situação. Quem me chamou é maior do que essa doença. Quem me chamou é maior do que a circunstância. Quem me chamou é maior do que governo de país. Quem me chamou é maior do que chip, que estão falando aí sobre chip de transmissão de dados. O Deus que me chamou é maior. É por isso que o rei chega, se desaba de chorar, de ver a situação do profeta, e o profeta, quase que sem fala, diz, pega um arco e uma flecha, que eu quero te ensinar como é que você vai fazer. E o rei pega o arco e a flecha, e ele fala, abre a janela, e ele abre a janela, e ele estica o arco e lança. E aí ele lança uma profecia, flecha da vitória do Senhor.
E aí ele pede para o rei, agora você vai lá e enche a mão de flecha e atira sobre a terra. É isso que está escrito aí. E ele vai e pega o rei. Na situação que Eliseu estava, ele não estava pensando na vitória dele, não estava pensando que tinha uma vida pela frente. O cara da direita, o homem da esquerda, eles não pensavam que tinha uma luta pela frente. Eles não pensavam que um dia eles tinham que lutar. Eles tinham que se decidir por si só. E o rei também, o rei joga 3 flechinhas ali e para. E o profeta dá uma dura nele, falou 5 ou 6 vezes você tinha que ter lançado a flecha, porque você ia ferir os sírios até os consumir. Agora você vai ferir só 3 vezes. Eu já estou morrendo mesmo. Mas a profecia não era para morrer, e você fez ela morrer. Não deixe a profecia de Deus morrer sobre a tua vida. Por mais que a situação seja preta, por mais que a situação seja difícil, acredite na palavra de Deus sobre a tua vida, que você é mais do que vencedor. Não é a circunstância, não é a situação que deve ditar a regra, mas é a palavra de Deus. E ele disse, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, e nomeei a vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Olha só a palavra de Jesus, o fruto de vocês permaneçam. Não deixa a tua história ir para o caixão com você. Decida fazer alguma coisa para que você morra e alguém diga, foi o Raimundo que fez. Foi o Ederson que fez. Foi o Osmar que fez. Foi a Maria. Foi a Juliana. Decida no teu coração, a minha história não vai para o caixão comigo, porque eu acredito na profecia de Deus. Outra decisão que você precisa tomar hoje, eu morro, mas é profetizando, eu não me entrego à situação, eu não me entrego à circunstância, pode ser ela boa, pode ser má. Veja bem que eu não estou aqui pensando apenas na doença de Eliseu, porque se você pensar em outro, você vai pensar em Salomão, por exemplo. O problema de Salomão não foi doença. O problema de Salomão, ele mesmo relata. Ele mesmo escreve o livro de Eclesiastes, dando uma dura nele mesmo. Falou, a vaidade do meu coração me levou a caminhos que não eram centrados no propósito de Deus. Por causa de riqueza, de mulheres, de vida boa. Então, entenda o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Não é a situação de aperto apenas, não é a situação difícil apenas, é qualquer situação que você tiver, decida pela palavra de Deus, independente se ela é boa ou má, amém? Esse é o homem centrado, esse é o homem do centro, esse é o homem que não negocia valores, esse é o homem que decide estar centrado no propósito de Deus, amém? Vamos orar? Tomar essa decisão? Vamos afirmar essa decisão para o Senhor. Senhor, eu quero estar decidido pela Tua palavra. Eu quero estar decidido pelo Teu propósito. Eu quero que o Senhor me dê ouvidos para ouvir, independente da circunstância. Me dá ouvidos para entender que Tu está falando. Os discípulos, eles não tiveram olhos para enxergar o Senhor. Eles enxergaram o Senhor e pensaram que era um fantasma, mas pelo menos tiveram ouvido para ouvir. Tem hora que nós temos que orar desse jeito, Senhor, se eu não conseguir ver a tua ação, me dá pelo menos ouvido para ouvir a tua voz e entender que o Senhor está comigo. Quando eu passei numa situação de aperto muito terrível, Deus me levou a um texto na Bíblia, chama lá onde Ezequiel, capítulo 37, onde ele profetiza, ele diz que o Espírito de Deus levou ele ao vale de osso seco. E ele disse que quando eu profetizei, foi um barulho enorme de osso se ajuntando a osso. Só que tem um detalhezinho lá, ele disse que cada osso se ajuntava ao seu osso, ou seja, o osso da perna não ia para o braço, o osso do pé não vinha para a mão. No dia que eu li esse texto, baseado numa situação, incomodado por uma situação terrível que eu passava, Deus falou assim, meu filho, acalma, porque eu estou te montando, acalma, eu estou montando você,
Percebe ao teu redor, percebe na tua história, percebe na tua mente, que você está adquirindo experiência, é eu que estou te montando. Percebe que as coisas não estão indo, não estão desandando. Você pode ver que a maioria das provações que nós passamos, as coisas não desandam, só a nossa mente desanda. As coisas permanecem no lugar e depois vão se resolver, sabe por quê? Porque Deus, o propósito dele com você é maior do que qualquer situação. Amém?